Maoi, olha aí, a gente aqui hoje de novo, e eu tô com uma convidada ilustríssima. Eu tô muito feliz de estar aqui falando hoje com a Doris Fontes. E aí tá cada uma aqui na sua casa, por mais que a gente esteja aqui em São Paulo, as duas. Mas é muito importante a gente manter esse isolamento, né? Então, manter esse distanciamento social. E estamos todos fazendo isso muito bem. A Doris, para quem não conhece, ela é formada em Estatística pela USP e atualmente é presidente do Conselho Regional de Estatística, que é o CONRE 3. Doris, eu queria muito agradecer sua presença, agradecer seu tempo, sua disposição em falar com a gente. Muito obrigada. E eu já vou começar com a pergunta mais curiosa de todas. Por que você escolheu estatística? Bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo. Agradeço o convite, né? Eu escolhi estatística por um acaso, porque quando eu escolhi fazer o IME-USP, eu nem sabia que existia bacharelado em estatística, para falar bem a verdade. Eu gostava de matemática, sempre gostei de matemática, então eu achei que a minha vida seria ir para a carreira de matemática. No fundo, eu pensava em fazer computação, mas quando eu vi introdução à estatística, falei assim, nossa, isso é que é o futuro. Aí eu escolhi, porque na época que eu fiz o IME-USP, comecei o IME-USP, não tinha... a carreira de bacharelado em estatística não dava para escolher no vestibular. Você escolhia matemática, depois de um ano, no final do primeiro ano, você optava pela carreira que você queria fazer. Então eu Curioso, eu não sabia disso. então, a carreira de matemática, ela se separou, a de estatística se separou dentro do IME depois, no vestibular. Então, antes a gente entrava em matemática e depois você podia escolher entre computação, bacharelado em matemática, bacharelado em estatística. E nesse primeiro ano você tem essa experiência de ter introdução à matemática, introdução à estatística, introdução à computação, você vê um pouquinho de tudo, aí você escolhe. Aí eu gostei de estatística e escolhi estatística. Gente, então calma aí, a gente entrava em matemática, da matemática a gente ia ou para computação, ou para estatística, ou mantinha na matemática pura. Isso, ou não lembro se na época já tinha matemática aplicada, mas talvez matemática aplicada também. Genial! Então, olha isso, gente. Prova para todo mundo que matemática e estatística, o grande rei é a matemática. Desculpa. Isso prova para todo mundo que computação e estatística, a grande rainha ali por trás é a matemática, que domina tudo e que faz com que tudo que a gente faz faça sentido. Genial! Exatamente. Por que mudaram isso, Doris? Será? Eu também não sei, porque depois que mudaram, a Poli fez a mesma coisa, né? Antigamente você entrava para engenharia, depois você escolhia alguma coisa dentro. Agora você já escolhe no vestibular. Eu acho que esse primeiro ano de experiência vendo tudo é um ótimo ano para você falar assim, puxa, na verdade eu não queria isso, eu queria aquilo, né? Então, para mim, funcionou bem, gostei, fiquei na estatística. E aí se apaixona até mais, né? Porque você já conhece todo o restante, então você se apaixonou, já era, é aquilo ali para sempre. Exatamente. Imagine, naquela época que eu fiz, eram épocas muito diferentes do que a gente está vivendo agora. Então, vocês, alunos novos, não sabem a sorte que vocês têm de estar fazendo estatística nesse momento. Então, aí já vem uma pergunta, Doris. Desculpa te perguntar, mas em que ano foi que você terminou a faculdade? Eu terminei em 82. 82. Então, olha, imagina quanto tempo já faz. Nem nascida eu era, Doris. Agora eu quero saber, como é que foi sua carreira? Então, você terminou a estatística, foram quantos anos de curso? Terminou a estatística, você se colocou no mercado rapidamente? Como é que era o mercado naquela época? Porque é bem diferente do que a gente vive hoje, com certeza, né? Na verdade, eu deveria ter terminado em 81, né? Mas uma coisa que me aconteceu logo no começo da carreira e que eu acho que os alunos não deveriam fazer é dar uma escorregada em matérias fundamentais da matemática. Porque eu não sei se em todas as universidades são assim, mas no IME-USP, algumas matérias são pré-requisitos para outras, da estatística. Então, assim, eu adorava cálculo, achava super bacana cálculo, mas eu detestava álgebra linear. Então, álgebra linear, quando eu fiquei de álgebra linear 1, o meu segundo ano acabou, porque praticamente tudo dependia de álgebra linear.
Então, o segundo ano que eu fiz foi um segundo ano bem assim light, só fazia algumas coisas que não eram da estatística, e isso acabou me atrasando um pouco. Mas nada que não seja muito grave, né? Mas eu acabei me formando em 82. Nessa época, a estatística no mercado de trabalho era totalmente desconhecida, era uma coisa horrorosa. Você abria o jornal, não tinha absolutamente nada de estatística, as reportagens que você via no jornal falavam de estatística de forma genérica, mas nunca falavam do bacharel em estatística ou do estatístico, né? E a maioria dos meus amigos acabou indo, inclusive, para processamento de dados, em bancos, empresas farmacêuticas, por exemplo, grandes, mas eles entraram na empresa para fazer análise de dados, mas no departamento de processamento de dados. E aí, aos poucos, o estatístico acabou conquistando mais o mercado como estatístico mesmo, mas até então era mais conhecido como o cara que sabia matemática, estatística e sabia alguma coisa de computação, né? Então, a computação, você vê, desde aquela época, a computação foi um link muito forte para ir para a área da estatística, né? Eu me formei e eu não sei se todo mundo conhece a USP, mas a USP tem um setor esportivo maravilhoso, né? Então, eu me formei e falei, não, eu vou passar uns 3 meses na piscina. Mas, assim que eu comecei a frequentar a piscina, uma amiga me chamou, falou, olha, tem uma vaga para estatístico numa empresa de pesquisa de mercado. Eu falei, então vamos lá. Te tiraram da piscina. Me tiraram da piscina. Aí acabei entrando para esse mercado de pesquisa de mercado, adorei. Me desenvolvi bastante nessa área. Depois, logo em seguida, abri uma empresa que eu tive durante muitos e muitos anos, até há 2 anos mais ou menos eu tinha essa empresa, né, especializada em assessoria, consultoria nessa área de pesquisa de mercado, e foi por aí que a minha carreira começou e aí nunca mais saí dela. Genial. E é uma eterna apaixonada, que eu conheço muito bem a Doris, e sei o quanto que ela gosta e o quanto que ela prega e ajuda os estatísticos. Tanto é que foi graças a Doris que o CONR, que é o Conselho Regional de Estatística da Terceira Região, que atualmente é São Paulo, tomou força e ganhou corpo, né? Porque até então era algo que os estatísticos, isso eu vejo como um problema da nossa classe, é que os estatísticos, eles não são muito de se unir, de compartilhar, de trocar figurinhas. E a Doris, ela encabeçou isso daí exatamente para a gente conseguir atingir esse espírito e fazer com que a comunidade se comunique mais, seja mais comunidade. E aí, Doris, entra a minha outra pergunta. Por que você decidiu entrar para o CONR? O que aconteceu na sua carreira que falou assim, cara, eu preciso mudar isso? E aí foi lá e fez um trabalho tão incrível. Na verdade, eu comecei no CONR como muita gente começa, reclamando. Naquela época, era o quê? 2003, olha só quanto tempo faz. Eu já vinha reclamando há muito tempo do Conselho aqui da Terceira Regional, e aí também escrevi para o CONF, no Rio de Janeiro, falando assim, olha, para que serve essa porcaria? Não é possível uma coisa dessas, né? Porque só manda uma carta por ano, que é o boleto, né? Eu acho que a minha reclamação começou com uma eleição, né? Porque as eleições aconteciam até um certo ano, depois nunca mais aconteceu, não aconteceram, e depois você não sabia se o órgão existia, se não existia, né? E a única coisa que você via era o boleto, né? E aí, eu reclamando sobre isso, o então presidente do Conselho Federal falou, você quer ajudar? Eu falei, tá bom. E aí eu entrei em contato com 2 amigos, que um era o Marcos Vincenzi, que era do IB-USP, e acho que ele estava começando a fazer mestrado, alguma coisa assim, e a Karina Preto, que era formada pela URGS, mas também estava fazendo mestrado no IME, alguma coisa assim. Então a gente se juntou, a gente entrou em contato com o presidente do CONF, a gente fez uma reunião em dezembro, falou, então a partir de 1º de janeiro a gente assume uma coordenação. Na verdade não era a presidência, não era uma coordenação para tentar ver o que era possível fazer pelo CONR, né?
Então, a gente assumiu no dia 1º de janeiro de 2004 e nós ficamos como coordenadores, a Karina como secretária, o Marcos como secretário da área financeira e eu como coordenadora geral, para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa pelo Conri 3. Então, a gente assumiu o Conri 3 com uma dívida enorme, né? Estava devendo dinheiro para o Conselho Federal, né? O presidente do Conselho aqui da Terceira Região tinha sumido no final dos anos 90, ele abandonou tudo. E então era por isso, na verdade, que o Conri 3 não funcionava. Então a gente assumiu, a gente sanou a dívida, saneou as contas, né, do Conselho Regional aqui da Terceira Região. No final de 2004, a gente já convocou o primeiro encontro estatístico, né? A gente já não tinha mais dívida, tinha dinheiro em caixa. A gente já fez esse primeiro encontro estatístico, que foi super interessante, com presença de alguns professores super bacanas. E também a gente convocou uma primeira, não era a primeira, mas também a primeira após um longo período, que seria o Encontro Nacional dos Conris e Conf. Olha lá que genial, gente. Então, tá vendo? Ela partiu como a maioria reclamando e aí, para mudar, se doou. Doris, para ficar claro para todo mundo, qual que é o papel do Conri? Bom, o Conselho Regional, assim como muitos outros conselhos de classe, um conselho profissional, tem a função de fiscalizar. Então, você fiscaliza o quê? Fiscaliza o estatístico. Será que aquele estatístico está fazendo um bom trabalho? Será que aquele estatístico presta? Será que aquele estatístico vai causar um mal à sociedade? Então, isso eu acho que é uma função importante, mas faz mais sentido se você tiver muito profissional. Profissional às pencas, profissionais formados em faculdades duvidosas, profissionais que saem se formando de qualquer jeito. Não é o caso da estatística. Vamos pensar? Nós temos poucos profissionais se formando no ano e, basicamente, todas as universidades são muito boas. Então, assim, qualquer estatístico hoje, se você pegar um estatístico do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, qualquer lugar, você vai ter um estatístico na média, um estatístico bom. Então, assim, a função de fiscalizar fica um pouquinho estranha, né? Porque você fiscaliza um cara que já é bom, né? Então, o que a gente achou que poderia fazer através do Conri 3 era programas, projetos para fortalecer a classe do estatístico, divulgar mais as nossas atividades, fortalecer a nossa imagem diante da sociedade, e que é, inclusive, uma das funções, por lei, de um conselho regional, que é fortalecer a sua própria classe de trabalho. Então, a gente escolheu essa linha para que também as pessoas entendam a importância da estatística e queiram fazer estatística e, né, colocar a estatística no mapa das coisas bacanas. E faz um trabalho incrível. A Doris, ela encabeça junto com o Conri a Tenda Estatística, que é um trabalho onde leva-se a informação para quem está escolhendo faculdade sobre o que é estatística. Vocês estão olhando ali no fundo, ali atrás da Doris, tem a curva de Gauss. Então, esse é um das brincadeiras e das atividades que a gente leva lá para as crianças, para elas entenderem como as coisas funcionam. E aí é mágico ver elas percebendo que dá para tomar decisão baseado nisso. Então, a gente realmente tem uma efetividade muito grande. Tudo isso partiu da Doris, ou seja, é uma mulher que faz muita diferença e que é muito respeitada, e a gente tem muito a te agradecer por fazer essa união aí da nossa classe. Então, Doris, muito obrigada, agradeço. Em nome dos outros também, acredito que todo mundo reconhece muito esse valor. E aí eu queria fazer uma pergunta que todo estatístico faz. Bom, a gente entendeu então que o papel principal do Conri seria fiscalizar, mas que na nossa profissão, muito pela até falta de profissional, e porque na maioria dos casos todo mundo tende à média, e a média é um estatístico bom, o Conri optou então por fazer o papel de divulgar a profissão,
de trazer pessoas importantes e boas para dentro da nossa área para a gente continuar fortalecendo o nosso meio. Por que um estatístico, então, Doris, deveria se registrar no CON? Por que eu faria isso? Então, eu acho assim, apesar do meu trabalho ser voluntário, tudo que a gente faz através do conselho, produção de material, as nossas viagens para fazer esses eventos de projeção da estatística, para manter um escritório, tudo isso a gente precisa de verba, né? E se você pensar bem, a nossa anuidade é muito barata se você pensar no valor total, né? Então dá o quê? Mais ou menos R$ 35 por mês, né? Imagina, assim, você vai para o McDonald's, você já gasta mais ou menos isso, né? Então é uma contribuição pequena, e você consegue manter um escritório. A gente só tem 2 funcionários, né? A gente tem uma estrutura super enxuta, né? E esses 2 funcionários estão permanentemente nos ajudando, não é só emitindo boleto, né? As pessoas ficam achando. Eles estão fazendo várias pesquisas para a gente, ajudam a produzir esses materiais que a gente leva para os eventos, coordenar quem vai para onde. Então, a gente tem muitos voluntários trabalhando com a gente tem uma estrutura de pelo menos 9 conselheiros efetivos e pelo menos uns 7 conselheiros suplentes. Então, quando tem um evento fora de São Paulo, por exemplo, a convite, a gente precisa coordenar quem vai para onde, quem faz o quê. Então, tudo isso a gente precisa ter uma estrutura física, né, para isso. Então, esse dinheiro, essa sua contribuição ao pagar a anuidade, mantém os nossos projetos vivos. E, para todo mundo ter em mente, também quem é registrado no CON tem alguns benefícios com as atividades que a gente faz. Então, a gente promove cursos, então mensalmente tem cursos acontecendo onde quem é registrado tem desconto. Além disso, tem o evento, o encontro dos estatísticos que a gente faz desde esse primeiro que ela comentou, e cada ano a gente vem trazendo novidades. Esse ano a gente já está preparando, né, Doris? Vai ser online aí o nosso esquema, porque agora não tem muito por onde fugir, porque o nosso dia já está aí, né? Maio já está chegando. Então, quer dizer, tem vários benefícios e é muito para a gente poder manter a nossa comunidade intensa e forte. E é muito importante você ter o registro para que realmente reconheçam a profissão que você escolheu. Porque se todo mundo puder atuar como estatístico sem ter o registro, realmente, por que eu deveria ter? E qual é a garantia, qual é o benefício que eu teria em ter feito estatística? Então, a gente também deve honrar a nossa profissão, o curso que a gente escolheu, e principalmente nos unir. Então, acho que faz bastante sentido. E, de novo, agradecendo aí essa sua força de nunca abandonar o CONRE, a gente já discutiu isso inúmeras vezes, para realmente conseguir fazer a gente se juntar e ter um propósito em conjunto, né? Que é uma coisa que falta bastante para o nosso meio. Doris, você é paquita, todo estatístico te conhece, e como você tem contato com muita gente, além de ser muito admirada por todo mundo, eu queria saber a sua opinião. Atualmente, os estatísticos, eles estão trabalhando como cientista de dados? Olha, do meu meio, das pessoas que eu conheço, tem sim, muita gente trabalhando com cientistas de dados. E eu diria que dos estatísticos, dos bacharéis em estatística que eu conheço, os cientistas de dados que saem dessa turma são os cientistas de dados mais interessantes. Por quê? Porque são pessoas que, além do profundo conhecimento em modelagem estatística, entender teoricamente o que está por trás de cada modelo, são pessoas que trazem insights diferentes, né? Porque se você é formado em computação matemática e só tem uma pincelada de estatística, provavelmente você tem uma gama mais restrita de modelos, né? Então pode ser que você não consiga ter uma ideia brilhante de como abordar alguma coisa, porque você não entende a lógica que está por trás do modelo. Que tipo de alteração eu posso fazer em algum modelo? O que eu posso agregar dentro daquele modelo? Será que isso faz sentido trazer isso aqui? Até coisas muito simples, como variáveis que são muito correlacionadas e que você não pode colocar dentro de modelo, às vezes, matematicamente, você põe qualquer coisa,
né? Mas o fato de você entender isso teoricamente refina o seu modelo. Então, eu acho que o estatístico tem muitas vantagens nesse sentido. E muita gente, lógico, também pela falta de profissional, muita gente procura ir para esse mercado de cientista de dados, e aí cada vez mais fica mais claro que essas pessoas precisam aprender estatística. Eu tenho, no grupo Estatística Brasil do Facebook, tem muita gente perguntando, como é que eu faço para entrar nesse mundo de cientista de dados? E a resposta é muito incrível, né? Porque a grande maioria fala, estude estatística, estude estatística, estude estatística. Então cientista de dados não é aquele cara que sabe programar muito bem, como alguns querem convencer, né? O cientista de dados é o cara que sabe, sim, ele sabe programar muito bem, mas ele entende estatística, porque qual é o objetivo? É extrair informação. Então, se você não consegue extrair a informação porque você está preso num programa de computação, né? Porque você fica dando voltas, tentando de um lado, chuta parâmetro, isso não é um modelo saudável, né? Então, eu acho que o estatístico é aquele cara que está se dando muito bem e é o cara que está treinando as pessoas que não têm essa habilidade estatística, então eles acabam treinando para que eles sejam também cientistas de dados mais eficientes. E eu concordo 100% e choro quando eu vejo alguma publicação falando que para fazer ciência de dados não precisa saber estatística. Eu falo, caramba, mas da onde saiu isso? Como não? Se tudo que está por trás vem de probabilidade e a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma probabilidade, sempre associam com que é uma chance, não, chance é uma coisa, probabilidade é outra, na verdade a chance vem da probabilidade. Então as pessoas às vezes ficam completamente perdidas e eu percebo que quem fala uma coisa dessas é porque ou sabe muito bem estatística e já virou o português dele, então ele acha que não precisa saber, porque já é uma coisa natural para ele, ou então é realmente porque desconhece a área. Não é possível que para ser um cientista de dados você não precisa saber pelo menos o básico da estatística para conseguir se virar. Aí é o famoso apertador de botão, na minha visão. É aquele cara que só tá ali porque falaram que era para fazer assim. E ele não vai conseguir nunca se virar, né? Então, eu concordo 100% com isso. Agora, na sua frase, você comentou assim, que o bom cientista de dados é aquele cara que, além de saber programar, porque é muito importante, ele sabe muito bem estatística. A minha pergunta é, o estatístico, ele está saindo preparado da faculdade para ser um cientista de dados? Então, essa parte da programação, essa parte que precisa se juntar, as universidades estão atendendo? O estatístico está saindo pronto para ser um cientista de dados? Eu acho que, de forma geral, não. Mas muitas universidades, muitos departamentos de estatística estão reformulando a grade curricular, introduzindo mais disciplinas na área da computação. Eu acho que talvez um defeito de todos eles, e também porque a grade já é grande, né, seja colocar mais disciplinas na área de negócios, né? Mas eu acho que um aluno esperto é um aluno que vai procurar enriquecer o seu currículo durante a graduação. Então, se ele tiver um tempo livre, ele pode fazer 1000 optativas de interesse, né? Então, ele pode procurar o departamento de economia, por exemplo, vai na faculdade de economia e fala assim, olha, eu queria fazer a introdução ao marketing, dá para fazer como ouvinte? Eu não quero nem o crédito, eu posso fazer como ouvinte, né? Então, você fala, professor, olha, eu vou ficar quietinha aqui no fundo da sala, eu só quero aprender, né? Então, assim, na verdade, isso é uma preparação que o aluno pode fazer durante a graduação, tá? O que ocorre na grande maioria das vezes? Imaturidade. Quando você está fazendo faculdade, você está em outra. Você não está pensando daqui a 4 anos, daqui a 10 anos, você não está pensando nisso. Você está pensando no aqui e agora. Eu quero festa, né? Eu quero dormir tarde porque eu quero uma balada, eu quero curtir meus amigos, né? Até porque é aquele momento em que, teoricamente, muitos saem de casa, vão fazer a faculdade longe, então estão livres, né? E aí é um momento de festa mesmo. Exatamente. Finalmente eu tenho liberdade, vou ficar aqui estudando, né? Mas, se você tiver uma visão um pouquinho mais pragmática do que seria
estar na faculdade e depois ir para o mercado de trabalho, então a pessoa, né, você deveria cuidar mais da construção do seu currículo, né? Então, introduza coisas que você possa usar mais tarde, tem 1000 coisas online, né? Cursos de programação, mas eu não tenho curso de Python. Tem muito curso de Python online. Você pode fazer, né, nas suas horas vagas, né? Então, assim, o fato do mercado estar mais exigente hoje, né, eles não querem o estatístico puro, eles querem um cara que saiba mais matemática, saiba também programar e entenda negócio. Então, você pode correr atrás dessas coisas por fora, né? Eu acho que o seu currículo não precisa ser quadradinho, somente aquilo que está lá, né? Uma coisa interessante é fazer iniciação científica, né? A iniciação científica te dá uma possibilidade de você explorar coisas novas dentro do curso, né? E nessa hora também você pode ganhar maturidade, né? Então, eu acho que uma coisa que eu acho estranho, na verdade, é um pouco da falta de senso de curiosidade dos alunos em geral. Isso é a geração, eu acho. Eu não entendo isso, sabe? Você está falando sobre algum assunto, não brota nele aquele brilho no olhar, falando, nossa, eu vou procurar, sabe? Então, assim, eu acho que o estatístico tem que ser um cara curioso, sabe? Se ele não é um cara que sabe, assim, puxa, tem alguma coisa aqui que eu precisaria saber um pouco mais e vou vasculhar e entender, esse cara, se ele não fizer isso, ele não é um cara criativo, ele não é um cara que talvez possa contribuir com mais eficiência para esse mercado que é muito doido, tá? Ai, gente, olha que mulherão, olha que resposta incrível. Do tipo, claro, todo na vida tem alguns problemas e todas as faculdades não vão atender 100% do que você deseja, até porque se tudo vem muito de graça, você não leva tão a sério também. Uhum. Então, a grande dica aí que eu achei genial que ela colocou se coloca no seu lugar, o que você quer ser quando você crescer, aluno? E muito você vai ter que ir atrás e vai depender de você, assim como quem já é do mercado, que já está trabalhando, se quer crescer na carreira, vai ter que trabalhar mais, vai ter que estudar mais, vai ter que se esforçar. Então, a vida já te cobra isso desde o momento da universidade. Então, faz muito sentido, eu acredito que sim, poderiam ter melhorias na nossa grade curricular, olhando aí a estatística, mas que depende muito do aluno. Até me fez lembra aquele evento que a gente foi para Minas e ficamos falando, discutindo exatamente isso, junto com os professores, e que não adianta querer mudar todos os professores, até porque o sistema já está ali, já existe e já funciona, então agora é muito dos alunos também irem atrás. Genial, Doris. Agora uma pergunta muito curiosa. A gente está vendo que estatística é vida, cada vez mais a esperança é estatística, e a gente está vendo muitas pessoas querendo, inclusive, aprender, porque estão vendo que não conseguem tomar decisões sem saber, pelo menos, o básico da estatística, coisa que, infelizmente, no Brasil as pessoas não têm o instinto natural dentro delas, como diferente dos Estados Unidos, que o Daniel Ferreira, que bati o papo com ele online aqui também, há um tempo atrás, comentou que lá todo mundo sabe o que é um p-valor, todo mundo sabe o que é uma distribuição, diferente daqui. Eu queria saber, assim, aqui no Brasil, as pessoas estão mais curiosas? Tem mais gente interessada em cursar estatística? Ou é uma profissão que está caindo o número de procuras, mesmo sendo o buzzword do momento, mesmo sendo o grande fato? Então, na verdade, eu acho que é um fenômeno muito estranho, porque eu acho que tem um problema sério que é seriedade, né? Então, assim, você fala, vou procurar um cientista de dados, até mesmo bacharéis em estatística acabam dizendo isso em redes. Não, mas você não precisa saber estatística, né? Então, assim, é uma coisa incompreensível. Então, assim, o que eu vou fazer para ser um cientista de dados? Faça matemática, faça engenharia, você pode fazer economia. Por que não fazer estatística, né? Porque, imagina, você já sai com matemática, computação e estatística. Então, a única coisa que está faltando seria entender um pouquinho mais de negócio, alguma coisa nessa área administrativa, empresarial, né? Mas se você se forma em economia, você vai ter que estudar matemática, computação e estatística. Se você se forma em matemática, você vai ter que estudar economia e estatística. Então, todos eles têm
uma coisa a mais para estudar do que o estatístico, né? Então, assim, o que acontece nesse mundo de vestibular e escolha da profissão, eu não entendo, porque eu até estava revendo alguns números que eu gosto de pegar o censo do INEP, censo do ensino superior, e eu tenho feito um acompanhamento de, por exemplo, o número médio de candidatos por vaga. Então, aqui tem um gráfico. Em 2015, a gente tinha mais ou menos 9,7 candidatos por vaga, ou seja, quase 10 candidatos por vaga. Em 2018, que é o último censo publicado, caiu para 6,1. Então, assim, não dá para entender bem por que isso acontece, apesar da estatística ter ganhado esse mercado, né, de não só como a palavra do momento, a estatística, como o estatístico. Né? Então, será que ser cientista de dados, que também é uma coisa que começou de alguns anos para cá, está roubando esse público? Mas esse público está indo para onde? Para engenharia? Para computação também não está aparecendo. Eu andei vendo os números da engenharia, são bem ruins também. Né? Então, não dá para entender exatamente o que está acontecendo. E também o número de formandos, eu comecei a fazer esse gráfico para acompanhar em 2004, quando eu assumi o Conri 3. Em 2004, a gente tinha 407 formandos. No ano? Todas as universidades do Brasil. Isso, 407. O melhor ano foi agora 2018, com 479. Então, assim, se você olhar o nosso gráfico de formandos, é uma reta paralela ao eixo X. É uma constante. Isso é muito chato, você concorda? E vamos combinar que é muito pouco, né? Então, aí, mais uma vez, o incentivo para que a gente se registre ao Conri e apoie a nossa profissão, porque se a gente não tiver mais pessoas atuando e trabalhando e aflorando a estatística, menos reconhecida ela vai ser. E se são só 400 por ano, olha o tanto de vaga que tem por aí. Exatamente. Então, quer dizer, a gente não atende nem um terço das vagas porque a gente não tem pessoas formadas. Como é que a gente vai fiscalizar? Entra um outro motivo, inclusive. Como é que eu vou fiscalizar ou reclamar se eu não tenho gente para oferecer, né? Como é que eu, conselho, faço isso? Caraca, exatamente. Olha aí, vou mostrar o dilema da vida da profissão da estatística. Então, esse bate-papo está sendo muito rico até para o próprio estatístico perceber o quão é importante a gente se unir, a gente florescer e incentivar pessoas a cursarem essa maravilha aí que transforma mundo, gente. Não adianta. Exatamente. Então, quando as pessoas falam, mas nos Estados Unidos todo mundo sabe o que é estatística, probabilidade. Isso é um fenômeno importante. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de falar a palavra estatística, a gente não pode ter vergonha de falar a palavra probabilidade, né? Então, nos Estados Unidos mesmo as crianças gostam muito de estatística. Vem estatística o tempo todo. É estatística de beisebol, estatística de basquete, estatística de vôlei, né? Então, eles estão vendo isso toda hora, né? Aqui, não. A própria educação começou a camuflando a palavra estatística, como, sei lá, a gente vai estudar métodos de informação, alguma coisa assim, sabe? Um disfarce, e só agora, mais recentemente, que a palavra estatística e probabilidade entraram oficialmente no ensino de crianças até a partir de 6 anos de idade, mais ou menos. Quer dizer, a gente está em 2020, caramba, não é possível uma coisa dessas, né? Tá, então, como vocês podem ver nesse gráfico, a quantidade de estatísticos formandos no Brasil é basicamente uma linha, é uma constante. E nos Estados Unidos, partiu em 2004, quando eu comecei também a acompanhar, partiu de mais ou menos 544, que não é tão diferente de 407. Hoje a gente está em 479, eles estão em 4.000. Então, assim... Bom, a gente vê no gráfico aqui que é um crescimento louco e a gente ali, ó, tá. Então, assim, a gente vai mudar essa realidade
Como é que é isso? Quando, né? Quando, gente? Quando? Vamos incentivar os nossos filhos, vamos incentivar as pessoas a fazerem essa maravilha. Porque, olha, a gente observa em todos os momentos. Olha a Covid agora. Um monte de decisão tendo que ser tomada. Tudo conta que precisa de estatístico junto com especialistas sobre a doença. E aí, cadê essa galera que tem conteúdo e que sabe interpretar dados para realmente dar suporte para o governo tomar as melhores decisões? Então, quer dizer, o tempo inteiro, tudo está baseado em estratégia, e uma estratégia nada mais é do que correr um risco. Correr um risco é melhor que a gente mensure e escolha o caminho que é mais propenso a dar certo. E isso o estatístico faz muito bem, ele é pago para isso. Então, Exatamente. O quanto a nossa profissão é importante. E aí eu vou aproveitar essa pergunta, Doris, e quero entender um pouquinho a sua visão. Quando você comentou, você formou em 82, e aí você falou que a estatística não era nada famosinha, era muito difícil ver coisas, até jornal, tudo era meio camuflado. Isso já vem mudando, graças a Deus. Hoje a gente fala muito sobre cientistas de dados e a gente sabe que a estatística está ali. Então ela está ganhando um pouquinho de destaque, mas ainda tem gente que tenta inibir ela, mas é um fato que ela é a rainha do negócio ali na parada. Como que você enxerga que vai ser a nossa profissão, a nossa classe no futuro? Você acha que isso vai florescer ainda mais? Como que é a sua visão sobre o estatístico, a profissão de estatística no futuro? Olha, eu acho que tem tudo para dar super certo, mas eu acho que não só a gente, como estatístico, tem que sempre enfatizar a importância da estatística no meio dessa ciência de dados, né? Mas também, assim, as próprias universidades têm um bacharelado em estatística, por exemplo, algumas universidades já estão mudando o nome para bacharelado em estatística e ciência de dados, né? Eu acho que isso faz com que as pessoas sejam atraídas para o curso e entendam que, no fundo, o que eles precisam aprender é estatística. Então, você vai ter, sim, muitas disciplinas que vão dar o suporte para a estatística aparecer, né? Porque a estatística por si só, a teoria por si só, não faz nada, né? Mas você precisa do suporte computacional, você precisa do suporte da ajuda de um médico para entender o que é esse modelo de Covid, por exemplo, ou você precisa do suporte de um cara da área de economia, mas pelo menos você entende o que está acontecendo depois de uma boa conversa com os seus pares de outras áreas, e você consegue pensar estatisticamente, né? Então, assim, eu acho que é importante, eu acho que a nossa área ainda de análise de dados no Brasil é uma área que está começando a crescer agora. Então, assim, o que você encontra no mercado? Banco de dados bagunçado, não é um privilégio ou um defeito, né? Não é um defeito da gente, é um defeito no mundo inteiro. Mas em alguns países isso já está mais organizado, né? Então, tem muita gente que procura um cientista de dados, quer dizer, empresa que procura um cientista de dados, eles não sabem nem o que é um cientista de dados. Tudo que ele quer é um cara para arrumar um banco de dados dele. Ele não precisa de um cientista de dados para arrumar o banco dele, né? Mas depois que ele tiver esse banco arrumadinho, bonitinho, consistido, organizado, ele vai precisar de alguém para extrair informação, né? E aí, esse cara especializado em arrumar o banco, talvez seja o cara adequado, né? Então, nessa hora, você une forças. Tem um cara que ajudou a organizar esse banco, que, aliás, pode ser o estatístico dando seus pitacos em termos de estrutura. Fala assim, olha, você organize essas variáveis dessa forma, porque elas serão úteis lá para frente, né? Porque tem gente que organiza de tal forma que essa variável fique inutilizada, que é uma pena, né? Então, eu acho que conversar com o estatístico é sempre importante, né? E nessa hora, eu acho que dentro dessa nossa área de ciência de dados, o estatístico cresce e eu acho que o mercado tende a começar a entender de fato quem é o estatístico. E aí eu acho que os bacharelados precisam se cuidar, né? Para que forneçam as ferramentas para que aquele estatístico vá para o mercado já assumindo o seu papel de cientista de dados / estatístico. Genial. Então, realmente, eu concordo muito com o que você disse. E na sua visão, você acha que essa demanda toda por cientista de dados, todo mundo querendo, é pelo buzzword da moda, cientista de dados, Big Data, Machine Learning, ou porque realmente
a população está tomando ciência de que uma decisão sendo tomada baseada em dados e não no meu achismo, no meu umbigo, é melhor e me traz mais resultado? Qual que é a sua visão? Se é pelo buzz, porque todo mundo está falando, ou porque realmente estão reconhecendo como aquilo é importante? Eu acho que as pessoas estão reconhecendo que é importante. Tá? Eu acho que o mundo, você vê, a gente está vivendo um mundo que a economia ela é muito frágil. Qualquer coisa balança, vide Covid, né? Então, assim, se você tem modelos mais consistentes, modelos estatísticos mais coerentes, você tem uma chance maior de sobreviver. Tá? Então, as pessoas, não, mas nessa crise toda, todo mundo vai perder emprego. Muito pelo contrário. Então, o estatístico é aquele cara, imagina, o cientista de dados / estatístico, né? É um cara, pensa bem como um cara é útil. Se você está fora de uma crise, você quer crescer. Se você está numa crise, você quer sobreviver. Então, assim, para qualquer hora, você precisa tomar decisões importantes e você precisa manter a sua cabeça no lugar. E nessa hora o estatístico ajuda, né? Então, é o cara que vai olhar a informação disponível para poder tomar uma decisão coerente, a melhor decisão possível para aquele momento, né? Seja para crescer, para voltar para o mercado, seja para sobreviver, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra estatística. Eu acho que a gente precisa sempre ter muito respeito por ela, né? E crescer como profissão, né? Concordo 100%. Dori, você comentou sobre o Covid, aí eu queria saber sua opinião sobre essas análises todas aí de não especialistas, que agora a moda é fazer gráfico exponencial, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Como você enxerga esse tanto de não especialistas falando aí com tanta propriedade sobre a estatística? Na verdade, eu acho que a história do Covid serviu para colocar a palavra estatística e matemática na boca do povo, né? Mas também serviu para receber bordoadas, né? Porque uma coisa é você fazer descritiva. Então, você tem muito dado, você faz descritiva para mostrar o que está acontecendo. Ótimo, porque apesar das subnotificações, de problemas, de missing values e todos esses problemas que a gente conhece que tem na hora de coletar dados do Covid-19, você sabe que em todos os países você tem os mesmos problemas. Então, você está comparando coisas muito parecidas, né? Tem alguns países que têm dados de uma qualidade um pouco melhor, outros piores, mas, né, você pode dizer que na média você está mais ou menos comparando coisas semelhantes. Outra coisa é você fazer um modelo estatístico de verdade, um modelo epidemiológico. Então, nessa hora que você quer fazer uma previsão, aí eu acho que esses modelos meramente matemáticos têm que cair fora. Então, assim, eles são ótimos para você mostrar algumas coisas, né? Para entender algum mecanismo, mas é muito pontual. Para você fazer uma previsão de médio prazo, longo prazo, realmente você precisa usar um modelo que, logicamente, é matemático e estatístico, mas você está junto com um profissional da medicina, da epidemiologia, um biólogo, alguém que entenda mais desse assunto, né? Então, assim, modelo estatístico é bacana, é ótimo, mas ele tem que estar sempre atrelado a alguém que conhece bem da área, né? E outra coisa interessante é que as pessoas não entendem o que é um modelo exponencial. Uhum. Tá? Então, assim, o que é... Eu falo assim, você lembra o que é uma PAPG? Ninguém consegue nem lembrar o que é isso. Então, assim, imagine que você tem um doente que vai transmitir para 2, então dobra. Aí cada um para 2. Aí cada um para 2. Aí, assim, todo dia está dobrando alguma coisa. Isso dá um crescimento que você, a partir de uma certa hora, você não controla mais, porque o crescimento é absurdo, né? Então, tem um exemplo muito bonitinho que está aí no YouTube, que é da Lagoa e da Vitória Régia. É tão bonitinho aquilo lá, e ele pergunta assim, em que momento
em um mês, sabendo que a lagoa vai estar cheia em um mês, em que momento você acha que vai ter metade da lagoa cheia de Vitória Regia, né? Aí ele falou, se você acha que é no dia 15, então você não entende de modelo exponencial. Porque, na verdade, é no tempo 29. Né? Porque se dobra todo dia, é porque no dia 29 você tem metade, no dia 30 acabou o lago. Né? Então, isso é uma coisa difícil de entender. Agora, imagine entender o que é um achatamento da curva. Aí que as pessoas não entendem mesmo. Então, assim, por que a gente precisa achatar a curva? A gente tem uma capacidade X de atender. Então, se a curva sobe muito rápido, esse X passou. Então, você não consegue colocar mais as pessoas dentro dos hospitais, porque esse número já ultrapassou. Então, você achata a curva, ou seja, você faz um isolamento social, que é a melhor medida por enquanto, né? Você empurra esse pico para frente. Então, assim, hoje a gente estaria com o hospital cheio, mas a gente conseguiu empurrar um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. Então, à medida que você empurra essa curva, você consegue ajudar os hospitais a terem tempo para se recuperarem, né? Ou se recuperarem porque a pessoa sarou e foi embora, ou porque, infelizmente, morreu e também desocupou uma vaga, né? Então, isso que é empurrar o pico para frente. Mas isso, ironicamente, também fala assim, poxa, mas o seu modelo está errado, né? Porque você me disse ontem que era março. Março já passou, o pico agora foi para abril. Agora você está me dizendo que o pico vai ser em maio. Chega a maio, você joga o pico para junho. Então, justamente, o sucesso do modelo, ironicamente, vai servir como, poxa, no fundo, não passou de uma gripezinha, porque, né, a coisa não cresceu tanto. Então, assim, e nessa hora eu falo assim, puxa, mas o seu modelo é muito ruim. Não, pelo contrário, meu modelo é muito bom. Exato. Isso eu vejo que tem muita dificuldade até de entender, porque, na verdade, uma coisa que eu percebo que as pessoas não absorvem é que quando a gente usa estatística para mudar o meio, aquilo mudou já. Então, eu já tenho que fazer de novo. Por isso que esse lance de ir empurrando para frente é bom. Significa que a gente está entendendo o que está acontecendo e significa que a gente está sabendo agir. E aí, Exatamente. o grande dilema, e aí entra em política, que eu não quero nem entrar nisso aqui, mas é entenderem que foi mentira, se não tivesse feito nada, teria resolvido. Não, senhor! A estatística te mostrou que você deveria agir, você agiu e por isso que está dando tudo bem. Se não, teria dado e não seria mais uma gripezinha, né? Então, paramos por aqui sobre política, prefiro não entrar nesse tema. E aí, para fechar, Doris, primeiro, eu estou muito feliz, foi sensacional esse bate-papo, eu acho que vai ajudar muito aí os estatísticos entenderem a importância do CONRE, entenderem o quão importante a gente estar junto e o quão importante é a gente fazer o nome da estatística aparecer, que é realmente o grande segredo aí do mundo. Tudo é baseado em estatística. Então, o link que ela comentou sobre a Vitória Regia, a gente vai colocar aqui também embaixo. Os contatos da Doris também vão estar aqui embaixo no nosso canal. E aí, Doris, para a gente finalizar, eu queria muito que você passasse aí a sua mensagem para os estatísticos que estão cursando, para os estatísticos já formados e agora para essa galera que vai talvez se motivar a fazer a estatística. Qual é o recado que você daria, então, para todo mundo? Eu acho que o recado é assim, se você é um aluno ainda de ensino médio e que tenha familiaridade, gosta de matemática, que não tem aversão à matemática, porque não precisa amar a matemática, né? Eu acho que assim, dê uma chance a si mesmo para participar, de fazer parte desse mundo maravilhoso que é da estatística. Então, assim, o cara que sabe estatística, imagine um profissional que pode atuar em qualquer área. Você gosta de medicina, vai trabalhar com médico, gosta de direito, vai trabalhar com advogado, não é? Você gosta de engenharia, você vai trabalhar com engenheiro, você gosta de economista, você vai trabalhar num banco, você vai trabalhar numa consultoria na área de economia. Qual a profissão que existe que seja mais versátil ainda do que estatístico? Não tem. É ético, né? A gente é o que a gente quiser, a gente é muito livre, porque a gente tem Exatamente. Agora, além de tudo, bom salário, né? E também foi considerado por várias pesquisas nos Estados Unidos como uma das carreiras menos estressantes. Então, assim,
Muito, porque a gente toda hora está vendo coisa diferente, está se divertindo, tá peidando alegria. Incrível. Exatamente. Então, assim, eu conheço muitos estatísticos que têm como diversão fazer programas, baixar dados diferentes, pelo prazer de enxergar padrões, de enxergar informação. Assim, na verdade, a gente acaba ficando meio viciado nisso, né? De querer. Agora, então, com o Covid, tem 5 milhões de pessoas baixando dados do Covid para tentar fazer um modelo estatístico e enxergar as coisas. Então, assim, o meu recado é: faça estatística se você tem alguma afinidade com matemática, gosta, não tem aversão a essa área. É uma profissão super interessante. A gente tem poucos formandos, tem espaço para triplicar o número de formandos tranquilamente, mesmo com todas as crises econômicas que o mundo enfrentou. O estatístico nunca perdeu seu espaço, né? É uma profissão ainda super estável, eu acho que só tende a crescer, porque o número de dados também não vai diminuir, só tende a crescer, então cada vez mais você vai precisar de gente para entender esse mundo, né? E eu acho que, por enquanto, a concorrência é baixa para entrar no vestibular, para entrar na faculdade, então você se garante, você entra, né? E aproveite esse mundo maravilhoso que é a estatística mesmo. Acho que mesmo você não se formando em estatística, tente desenvolver esse seu lado curioso pela informação, né? Saber procurar bancos de dados coerentes, fontes que sejam confiáveis, né? Baixe o dado, brinque, é uma coisa maravilhosa. E para o estatístico formado, aqueles registrados e não registrados, que mensagem que você passaria para eles, para a gente fechar? Olha, eu acho que nunca parem de aprender, porque essa área tecnológica é uma área que avança muito, né? Os modelos estatísticos, alguns modelos são super antigos, que a gente continua usando, mas sempre existem inovações na hora de usar esses modelos, né? Eu me lembro do primeiro trabalho que eu fiz como formada, logo depois que eu comecei a trabalhar numa empresa de pesquisa de mercado, que era a junção de modelo, que eu nunca tinha aprendido durante a graduação. Como assim você tem que juntar esse modelo? Então você faz isso, pega o dado daqui e enfia no outro modelo, desse score que você acha, enfia no outro modelo. Então essa coisa é uma coisa incrível, e eu não tinha aprendido isso. Aí o meu chefe falou assim: volta para a biblioteca. Então, assim, nunca pare de aprender. Então, fique ligado, né? E tente sempre deixar o seu currículo atualizado. Não só com programação, mas com ideias, com modelos, com técnicas diferentes, né? E seja sempre uma pessoa aberta, né? Porque eu acho que tem gente que, né, acha que só ele está certo, né? Na verdade, não é bem isso. E é importante ouvir opiniões diferentes, até porque abre o nosso leque, né? Abre a nossa mente. Com certeza, com certeza. Então, meu recado para vocês é: não parem de aprender, sejam pessoas muito positivas, abertas, receptivas, né? E também eu acho que é muito importante sejam pessoas solidárias, pessoas com empatia, né? Entendam a dificuldade do outro. Toda vez que você puder ajudar a entender estatística, ajude, né? Tem gente que em rede social tira sarro de alguém que fez uma pergunta. Eu acho isso inadmissível, muito, sabe? E eu tenho a minha lista, então muitas vezes eu coloco as pessoas na minha lista negra, sabe assim? Eu não indico essa pessoa para ninguém. Então, sabe assim? Não seja essa pessoa. Porque é muito decepcionante uma pessoa que tem conhecimento, que adquiriu seu conhecimento, chegar no nível de zombar dos outros pelas suas dificuldades. Então, isso é uma coisa inadmissível. É aí onde eu vejo que o papel do CON é tão importante, para a gente se unir e poder colaborar com pessoas que talvez precisem de ajuda mais forte do que outras. Então, acho que um possível convite aí para todo mundo que é estatístico é se aliar ao CON,
e fazer com que juntos a gente consiga trazer a nossa marca mais forte, porque vai fortalecer a nossa profissão, vai trazer mais reconhecimento e vai trazer mais trabalho para a gente, inclusive. Com certeza. Eu acho realmente que é muito importante, quanto mais a gente se une, essas pessoas que são mais egoístas, elas vão acabando ficando ali por fora, porque ela não vai se encaixar naquele meio, e aí naturalmente a gente consegue fortalecer tirando aquela coisa ruim dali de dentro. Uhum. Então, o trabalho do Conri está muito pautado nisso, gente. Então, vamos nos aliar, vamos ali nos registrar, participar, atuar juntos, dedicar horas, porque todo o trabalho que acontece dentro do Conri também é voluntário. Então, para quem não sabe, a Doris não ganha R$1 para fazer tudo o que ela faz. Nenhum dos conselheiros ali ganham nada. Então, quer dizer, se você também reclama muito do Conri, faz que nem a Doris. Começou reclamando e hoje encabeça o negócio, lidera e faz tudo acontecer muito bem. Então, antes de reclamar, se candidata a ajudar também, porque são poucos que estão ali, né? São poucos. Doris, muitíssimo obrigada. Estou feliz da vida. Vai ser incrível a publicação dessa entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo. Pessoal, então, não deixem de seguir a Doris. Os links delas estão aqui embaixo. Tudo que a gente comentou está publicado aqui. Fiquem à vontade para impactá-la, que ela é uma pessoa super agradável, responde todo mundo sempre. Então, é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Doris, muito obrigada de novo. Um beijo. Eu que agradeço a oportunidade e eu diria que a minha admiração por você só cresce. Ah, que linda! Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Entrar no Google, no GitHub, é muito fácil achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?